como eu estava falando já na mesa de abertura, eu acho que essa mesa vai ser uma mesa especial para esse grupo, né? Que é uma mesa representativa, então, do grupo de colaboradores do Conselho Regional de Psicologia, que está encarando essa missão aqui em Petrópolis e na região serrana, de participar ativamente nas instâncias de controle social. O Ismael também falou um pouquinho, né, sobre essa importância da gente pensar a atuação do psicólogo nas políticas públicas, pensando que o sistema Conselho de Psicologia tem pouco mais de 50 anos no Brasil. É bastante notável que, nesse momento que a gente vive, por volta de 50% dos psicólogos inscritos estão atuando em políticas públicas, né? Isso é um dado considerável, porque ainda na nossa formação, a gente tem muito pouco contato com a política em si. A gente, às vezes, até pensa, e muitas vezes, acredito eu, do ponto de vista da clínica, de como fazer uma clínica, mas como é que a gente pensa isso, então, numa política de assistência social? Como é que a gente pensa isso dentro de um sistema de justiça? Como é que a gente pensa isso a partir nas políticas de saúde mental? Então, para além, né, de conhecer a política, é conhecer esses mecanismos, porque as políticas são pensadas e são construídas dentro desses espaços de controle social, né? A política de participação social ainda é muito nova, ela ainda não está dada. O Conselho Nacional de Saúde não tem nem 20 anos, né, que foi o primeiro conselho instituído pela política, então tudo isso ainda é muito novo para a gente. E como eu disse também na mesa de abertura, eu acho que essa foi a grande marca desse grupo da região serrana, né, que em algum momento entendeu que era necessária essa participação e foi buscando, foi entrando nos espaços, foi buscando saber como é que fazia para participar, foi se inscrevendo, foi sendo eleito, e hoje está com esse trabalho muito bonito, porque para além da participação nos conselhos específicos, eles trabalham de uma forma coletiva, né? Porque a gente sabe que o mais importante hoje de pensar para a consolidação de boas políticas públicas é justamente o trabalho em rede, que ainda é muito difícil, né? As políticas de saúde conversam um pouco com as políticas de assistência, que são as duas maiores políticas onde estamos inseridos hoje, e o fato deles conseguirem fazer esse trabalho em grupo faz uma grande diferença no momento de estar ali, nesses espaços tão importantes de definição de como funciona, né, essas políticas onde estamos inseridos. A gente tem uma formação ainda para um trabalho que eu vou chamar, com base na fala da Ana Bock na mostra que aconteceu essa semana, elitista, né, no sentido de que, até muito pouco tempo atrás, a nossa formação era voltada para um espaço totalmente privado, e quando estava no espaço público, era ainda com uma ideia de diagnosticar e, de alguma forma, excluir aquelas pessoas que não se adequavam ao modelo vigente de produção. Então, quando a gente começa a questionar isso e a pensar de que forma a gente pode, ao invés de excluir, inserir, né, ao invés de diagnosticar pura e simplesmente, colocar um rótulo, pensar de que forma a gente pode construir uma sociedade melhor, eu acho que isso é um ganho muito grande. E, enfim, não vou me alongar muito, vou passar a palavra para o povo daqui. Então, vamos começar com o Rafael. Bom dia a todos, né? Eu me chamo Rafael Curione, eu sou psicólogo formado há 2 anos pela Universidade Católica de Petrópolis. Atualmente eu sou residente do programa de residência e atenção básica da FASE, nesse momento pertencendo à casa, e também conselheiro municipal de saúde, no momento suplente, talvez até mesmo pela demanda da residência. O que a gente tem que sempre pensar, né, nesses espaços que a gente ocupa, quando a gente vai falar desse território dos conselhos municipais de saúde, né, é a gente sempre pensar que o primeiro momento de você ocupar esse espaço ele é de estranhamento total. E é um estranhamento que ele acaba passando por um chamamento. Como a gente até estava falando aqui anteriormente, né, sobre essa questão da formação do psicólogo.
Dentro do que a gente tem de formação do psicólogo, hoje em dia, a gente vê uma realidade muito mais pautada realmente para a formação do psicólogo que vai atuar de forma independente, em espaços privados. Vai ser seu consultório, vai ser sua escola, vai ser uma empresa. Basicamente isso. Então, nesse primeiro momento, eu acho que a gente passa por um grande desafio, que é tentar entender o que é o psicólogo dentro do espaço público, né, da saúde pública. E esse primeiro estranhamento, ele vem trazer um resgate ao que já é feito, ou que já foi feito dentro daquele espaço que você está ocupando. Quando você chega num conselho, você realmente não entende a linguagem que está sendo colocada ali por todos os aspectos possíveis, pela sua formação, pela sua carência também de contato, talvez, né, da sua experiência, do que você buscou de informação também, é estranho. Mas esse estranho, eu entendo ele como um estranho fundamental. É o estranho que te direciona a realmente estar trabalhando numa realidade que a gente tem no Brasil. Quando a gente chega nesse espaço do conselho e a gente vai pensar o que é o psicólogo atuando aqui, a gente fica um pouco incerto, sem saber muito bem o que a gente vai fazer. Mas a gente vai descobrindo ali sempre, a gente vai fazendo ali um trabalho que também está relacionado com o que é gestão de pessoas, o que é gestão ali organizacional também. Há um espaço ali, há uma ideia também da clínica, que ali há problemas, há um olhar sobre algum aspecto. Dentro do que a gente tem de trabalho no Conselho Municipal de Saúde, que nós podemos pensar, como não ter um psicólogo naquele espaço? É simplesmente uma ideia que não tem como você falar, não há como não ter um psicólogo naquele espaço. Assim como não há como também não ter um assistente social, assim como não há, né, é um espaço que tem que ser ocupado com certeza. Porque é ali onde a gente está construindo a política pública relacionada à saúde no nosso espaço, que é no nosso município, né? E, por vezes, a gente vai sair da própria temática da psicologia, que seria mais relacionada à rede de atenção psicossocial. Existe toda uma questão de, como trabalhador da saúde, a gente também pensar o quanto que isso está relacionado com aqueles que trabalham pela saúde. E, primeiramente, né, que é o quê? É a política que é pensada para o usuário. Nós estamos falando de um espaço que a gente está ocupando para construir, para que se tenha um serviço que que funcione. Por mais bizarro que isso seja, o serviço não funciona. E isso é bizarro, porque se pensar um serviço criado. Um psicólogo uma vez me falou que a saúde é um único... Ela é muito estranha, porque se você cria uma padaria, você constrói uma padaria e não tem pão, a padaria acaba. E se você for pensar, se a gente constrói um cenário onde é a saúde pública e ela não tem os serviços, teoricamente você esbarraria no quê? Era para ela não existir. Mas ela existe. E ela vai sendo construída de alguma forma, às vezes até um tanto quanto complicado. A gente, dentro do Conselho, né, nós temos uma linha assim, de atuação que está batendo relacionada à Comissão de Saúde Mental. É uma comissão fixa, permanente do Conselho. Ela estava desativada por vários fatores. E quando nós entramos no Conselho, já havia, né, há um trabalho da subsede já de alguns anos, mas entre transição de colaboradores que estavam ali como conselheiros, houve um momento em que houve uma desativação. É uma comissão muito importante, então nós tivemos um trabalho muito significativo de tentar passar para aqueles conselheiros, para o governo, ao jogo contínuo, né, da política. É pensado, é estratégia, totalmente. E foi passada a importância de nós não deixarmos, né, a comissão, ela dentro do Conselho Municipal existem algumas comissões temáticas, né, que elas têm um foco, elas têm um direcionamento no trabalho. A Comissão de Saúde Mental, ela se debruça à fiscalização dos dispositivos de saúde mental de Petrópolis e fazendo uma frente muito importante, que nós estamos falando de um conselho deliberativo, né? O que é falado ali, o que a gente pode criar ali a partir dessa fiscalização, ela é muito importante para o serviço, para o atendimento aos usuários da cidade. Assim também como para a questão da saúde do trabalhador, né, que ocupa aquele espaço. E também pensar como que há espaços em que o psicólogo deveria estar presente, mas ainda não está. Como que nós podemos fortalecer isso, né? Hoje, eu acho que o grande problema da saúde em Petrópolis é realmente essa rede de atenção psicossocial que ainda não foi formada, ela está ainda um tanto quanto em nuvem. E nós temos uns dispositivos aqui muito interessantes, nós temos uma estrutura muito boa, né?
A questão do organograma, da quantidade de profissionais é um tanto quanto discutido, né? Alguns acham que já é suficiente, outros acham que não. Mas o que a gente tem que pensar, o que importa agora é que a rede de encaminhamentos para psicologia e para psiquiatria ela está parada, está paralisada. Ou seja, a pessoa que vai ser encaminhada para um acompanhamento mais próximo na psicologia ou para um tratamento, né, no caso, para esse acompanhamento com o psiquiatra, ela não consegue ter esse encaminhamento, ela não consegue entrar nessa rede de uma maneira que deveria, e é direito do usuário, né? Então, essa é a nossa frente de trabalho agora e também é a nossa interrogação. Como nós podemos fazer... É interessante a gente também pautar que houve uma mudança na coordenação de saúde mental, que busca uma ideia muito interessante, que é a prevenção, é tentar na atenção básica, tentar de alguma forma fazer com que as pessoas não tenham agravamento, né, não se tenha uma severidade assim, maior do que acomete, né, para não ter que acessar sempre a saúde mental, você conseguir fazer um trabalho local. Então, o que a gente pensa hoje é como que nós podemos nos colocar ali como conselheiros, como CRP, para tentar fazer com que essa rede seja fluxo, tenha um fluxo, né, que seja fluida. Esse acho que é o grande trabalho que a gente vai fazendo, e é construído aos poucos. E é um trabalho do psicólogo, que tem tudo a ver com a atuação do psicólogo, nós estamos falando do espaço do psicólogo. É basicamente isso, eu vou passar aqui para a gente continuar falando, que acho que eu demorei um pouquinho mais do que... Né? É isso. Gente, isso que o Rafael está falando é muito importante também, porque na área da saúde mental a gente está vivendo um momento bastante complicado, né? Desde o final do ano passado, quando teve a nomeação do Valêncios para a Coordenação Nacional de Saúde Mental, teve um movimento que foi em nível nacional, que foi um movimento muito bonito de se ver. Lá no Rio a gente acompanhou isso mais fortemente por conta da Assembleia Legislativa. E o ano passado também foi um ano que foi marcado pela ausência das conferências nacionais e regionais de saúde mental. Então, isso é muito significativo, porque isso fala de um encaminhamento que está sendo dado para uma política, que é onde, a princípio, todo mundo reconhece que vai haver um psicólogo, né, na política de saúde mental. E isso me fez lembrar uma fala que foi feita uma vez numa capacitação que a gente teve para os nossos colaboradores, com o sociólogo da Risse, que ele comentou que a grande sacada de ter um psicólogo nessas instâncias de controle social, para além da participação e deliberação de orçamento e de política, é entender que a gente tem, como característica da profissão, a escuta qualificada, né? E que a gente pode exercer essa escuta nesses espaços também. Então, em algum momento, a gente faz uma intervenção quase que clínica, né? E a gente pode ter essa força para atuar nesses espaços e para poder pensar, junto com os grupos onde estamos trabalhando, de que forma a gente pode fazer isso para garantir a universalidade da política. Mas, enfim.